Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Sabe, queridos, precisamos aprender ao mover de Deus. Não estarmos presos apenas em louvores, na esperança que o pastor vai trazer uma super mensagem que vai encher o seu coração, vai tocar o seu coração. Não, a manifestação de Deus é quem enche o coração, é quem transforma a nossa vida. É isso que nós precisamos. Nós precisamos da manifestação da glória de Deus nesse lugar. Precisamos que Ele nos encha de tal forma que nós mesmos possamos ver quem somos. E através disso começarmos a arrumar a nossa vida. Esse é o desejo do Senhor. Isso é o que Ele quer. Nos confrontar para que possamos alcançar a sua graça, alcançar a sua vontade, alcançar o seu querer. Porque se nós formos perguntar aqui quem quer bênção, todo mundo quer bênção, todo mundo quer as coisas. Mas eu te digo, muito melhor é a presença do Senhor do que as coisas. Então nós precisamos valorizar quando o Senhor desce nesse lugar, quando o Senhor vem nesse lugar. Você tem que aproveitar, adorá-lo, fechar os seus olhos, se desligar até de que você está nesse lugar, mas suplicar que Ele te visite, e você vai adorando, e aquela coisa vai crescendo dentro de nós. O Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. Irmãos, a palavra diz que quem convence o homem é o Espírito. Não é a palavra, é o Espírito. Então nós precisamos da presença do Espírito no nosso meio. Sabemos que Ele mora em nós, mas muitas vezes não sabemos como liberá-lo. Não alcançamos isso. Mas quando estamos juntos, quando viramos corpo, como viramos corpo de Cristo, aí nós vemos que a glória, ela vem. A glória vem, a presença dEle vem, e a presença dEle é que vai mudar a minha vida e a sua vida. É a presença dEle, é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso você não pode abrir mão, não só aqui, mas lá na sua casa, aonde quer que você ande, precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Temos que nos render a Ele todos os dias. Deixar esse ambiente cheio da glória de Deus, cheio da bênção do Senhor. Eu vou dizer com toda a sinceridade do meu coração, eu não tenho nada para dar para vocês. Se não for o Senhor nesse lugar, se não for o Espírito Santo nesse lugar, abençoando a mim e a você, estaríamos perdidos. Livro de Marcos, capítulo 12, verso 1, diz assim: Yeshua começou a lhes falar em parábolas. Um homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi embora. Quando chegou a época da colheita,
enviou um servo aos lavradores para receber deles sua parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, bateram nele e o mandaram embora de mãos vazias. Abaixa um pouquinho. Então ele enviou outro servo, bateram em sua cabeça e o humilharam. Ele enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, bateram em alguns e mataram outros. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: respeitarão meu filho. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, mataram e lançaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá e matará todos aqueles lavradores e dará vinha a outros. Vocês nunca leram a passagem da lei que diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso vem do Senhor e a nossos olhos é algo maravilhoso. Amém? Vamos orar. Amado Deus, fala conosco mais uma vez. Já podemos contemplar a Tua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus. Ministra a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Que saiamos daqui com o entendimento e com a semente da Tua palavra. Teu Filho amado disse que a palavra nos lavaria e nos levaria ao entendimento pleno de quem Tu és. Abre-nos as nossas mentes, porque abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Doce Espírito, ministre sobre nós a palavra dessa noite. Ministra sobre nós aquilo que necessitamos para que alcancemos o favor do Senhor. Nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a história, Jesus conta uma parábola, e toda parábola que o Senhor contou, na verdade ele usava uma figura para falar da realidade das coisas. E ele conta essa parábola que um senhor comprou uma vinha, plantou a vinha, arrumou o lagar, que é onde as pessoas amassam, né? Você vê nos filmes, alguns pisam as uvas para se produzir o suco, para se fazer o vinho. Fez uma torre, porque a torre sempre fala da vigilância, a torre sempre fala de uma visão maior sobre todas as coisas, e quem tem vinha precisa ter uma visão, porque vem os salteadores e vem também contra a vinha até a própria natureza. Porque lá no livro de Cantares diz: apanhai-me as raposinhas, porque elas comem as flores. Comendo as flores, não há fruto. Então até a própria natureza, ela muitas vezes vem sobre a vinha. E Jesus contou que na época da colheita, ou seja, na hora de receber tudo aquilo que aquele senhor havia investido naquele lugar, logicamente parte dele, porque quem trabalhou recebe. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. E na época de buscar, então, o seu rendimento, ele enviou um servo, e eles o mataram.
bateram nele e os enviaram. E outros vieram, mataram uns, bateram noutros, fizeram o que quiseram. Até que aquele senhor diz: olha, eu vou enviar o meu filho, porque eles vão respeitar. Mas ao contrário da expectativa do Senhor, eles mataram também o filho, achando que ficariam com a herança. E Jesus então está dizendo isso para os fariseus, para os entendidos, para aqueles que conheciam a palavra. E muitas vezes nós podemos pensar que somos diferentes dos fariseus. Nos escandalizamos com eles. Achamos que o homem daquela época é pior do que o de hoje. Não. É puro engano. O homem é homem desde que Adão pecou. Toda atrocidade que nós vemos na palavra do Senhor, você fala assim: não é possível, os caras faziam isso. Hoje talvez façam pior, porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam o seu coração mais endurecido ainda, que seriam amantes dos prazeres e inimigos de Deus. Queriam torcer a justiça, queriam ser caluniadores, mentirosos, desafetos, desafetuados, não tem respeito. E hoje nós vemos exatamente isso. Talvez você não veja ninguém cortando ninguém, passando a espada em ninguém, mas você vê, por exemplo, uma pessoa que está numa posição X, num hospital público, por exemplo, e ele rouba, ao ponto de faltar o remédio para o enfermo, os insumos para o hospital. E quantos que não morrem por conta disso? Os irmãos já pensaram nisso? Às vezes a gente pode achar que, poxa, o cara hoje é melhor. Ele não vai fazer isso, mas faz pior. Faz pior. Mas o Senhor, e eu quero que aqui que nós vamos parar nessa noite, é que Deus tem plantado uma vinha. Diga glória a Deus. Deus tem plantado a sua vinha, e a sua vinha é frutífera, a sua vinha dá muitos frutos, e o Senhor tira aquele que é indigno de estar recebendo o benefício desse fruto, para colocar um outro povo, um povo totalmente estranho. Quando Jesus estava falando isso para aqueles fariseus, ele na verdade estava falando de um povo que era rejeitado, de um povo que eles nem andavam juntos, que eram os gentios. Os gentios eram como uma maldição sobre a face da terra, e eles eram os eleitos, eles eram os cuidadores da vinha. O Senhor havia confiado a vinha a eles. E graças a Deus, né? Graças a Deus, a Bíblia nos conta que por causa que eles rejeitaram, nós fomos alcançados pela sua misericórdia. Amém? É lógico que o Senhor já sabia disso, né? E isso é maravilhoso. Mas eu quero te trazer hoje para uma responsabilidade. E a responsabilidade é simples. Nós somos os cuidadores da vinha. Toca aí no seu irmão. Fala assim: você já pensou nisso?
Nós somos os cuidadores, a vinha do Senhor. Amém? Mas o que nós estamos fazendo com a vinha do Senhor? Aí é que é duro. Aquilo que Deus tem nos dado, tem proporcionado, a bênção do Senhor, o que nós temos feito com ela? Eu estou um pouco assustado com as notícias que a gente vê, toma conhecimento, as coisas que estão acontecendo no meio da igreja, porque a igreja é a vinha. Amém? E na verdade o dono da vinha não é o pastor. Quem é o dono da vinha? Toca aí nesse irmãozinho do lado e fala: você, Deus é o dono, mas você é o arrendatário, é aquele que está vivendo da vinha, do produto da vinha, daquilo que a vinha está produzindo. Amém? E nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque nós já conhecemos a história. É isso que Jesus está dizendo aqui. Deus confiou o seu bem na vida de homens que não foram dignos dessa confiança. E a pergunta do Espírito nessa noite é: você é digno da confiança do Senhor? O Senhor tem recebido das suas mãos fruto? Você tem dado fruto para Deus? Você tem oferecido os seus frutos para o Senhor? Ó Senhor, isso aqui foi produzido da sua vinha, eu estou aqui recebendo pela sua vinha e eu estou consagrando ao Senhor. Sabe, irmãos, a gente fica pensando algumas coisas. Há uns dias atrás, pastor Jordão pregou aqui e ele disse a respeito do Geazi dele lá. E o Geazi, na verdade, era um pastor auxiliar dele. E não correspondeu ao chamado e nem aquilo que Deus confiara nas suas mãos. Mas, na verdade, ele contou, Geazi foi abençoado, prosperou, porque estava naquele lugar. E como não se dignou, não foi digno daquilo que estava recebendo, o pastor disse que orou: ó Senhor, tudo aquilo que ele recebeu por causa desse ministério, eu quero de volta. É duro? É certo? A oração foi uma oração certa? Ou foi uma oração feiticeira? O que os irmãos acham? Me ajuda a pregar o evangelho aí, senão eu fico... O que você acha, Rogerinho? Foi certa a oração dele? Nós vemos aqui pelo texto. Porque eles perderam. Você está entendendo? Então o que é que nós precisamos aprender? É que enquanto nós estamos na presença do Senhor, somos supridos por Ele. Se nós sairmos, o diabo vai nos roubar. Entende? O diabo nos rouba. Não é que sobre nós há uma maldição, não, é simples, é porque perdemos a proteção do Senhor, perdemos a proteção do dono da vinha. E quando você sai da proteção, você está entregue aos dissabores, às dificuldades. Agora o Senhor, Ele quer só uma palavra para mim e para você nessa noite. Nós já poderíamos lanchar ali e ir embora. Ele quer os frutos da sua vinha. Ele quer os frutos da sua vida.
Deus não tem abençoado você, Deus não tem aberto portas, Deus não tem te livrado por nada. Ele quer os frutos, Ele quer que você apresente esses frutos na sua presença. Como? Através da sua adoração, através da sua dedicação, através da sua mudança de vida. Paulo, que foi um dos perseguidores da igreja desde cedo, porque quando Estevão foi morto, diz a palavra que as vestes de Estevão foi colocado aos pés do jovem Paulo. Do jovem, ele era um jovem, e ele já estava ali na perseguição da igreja. Mas quando o Senhor o visita, transforma a sua vida, transforma o seu coração, dá a ele o entendimento, ele fala uma palavra que tem norteado a minha vida, e ele diz assim: o teu amor me constrange. O amor de Deus constrange. Por quê? Porque não valemos nada, não somos nada, nós não somos fiéis. Essa é a verdade. Se você vacilar, meu querido, você se torna a pior das pessoas do mundo. Se você sair da presença do Senhor, se você tirar de si o Espírito Santo que para a sua vida, que não te deixa cometer coisas terríveis, se nós fugirmos da presença do Senhor, tudo vai desmoronar. E é isso que Paulo entendeu. Por isso que ele olhava para si, ele falava: puxa, eu consenti com a morte, rapaz, de um irmão, um homem de Deus. O cara estava fazendo a obra de Deus. Estevão era um diácono, pregava o evangelho, operava milagres. O Senhor usava aquele homem, o Senhor era com ele, e através dele abençoava muitas pessoas. E ele deve ter pensado: e agora? Agora eu sou o perseguido. E é por isso que entre uma das etapas dele, ele louvou o Senhor, porque estava sendo perseguido. Quando nós lemos o currículo daquele homem, não sei quantas vezes, naufrágio 3 vezes, apedrejado 2 vezes, dado como morto umas 5, passei fome, passei frio, passei isso, passei por aquilo, mas olha, de tudo isso, eu tenho refutado na minha vida, ou seja, tenho jogado fora, porque em mim se manifesta a graça de Deus, e eu não abro mão da presença dele na minha vida. Irmão, qual é o fruto que nós temos trazido da presença do Senhor? O Senhor não pede muito. O Senhor está pedindo para mim e para você somente aquilo que Ele tem investido. Somente o tempo que Ele passou construindo o lagar, edificando a terra, arando a terra, que somos nós, colocando uma vigia para te vigiar, para te guardar todos os dias da sua vida. Diga glória a Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, um pastor nosso, e era aniversário dele, e o Senhor tomou um servo lá, uma pessoa, e começou a falar com ele. E aí o Senhor disse assim: ó, esse ano eu te livrei da morte, porque você estava enfermo e eu te curei. Sabe, irmãos, quando você vê essas coisas, que você vê a profundidade do amor de Deus, o alcance do amor de Deus, a misericórdia do Senhor, as coisas que o Senhor tem feito, que muitas vezes nós não temos nem visto, nem sentido, mas Deus é conosco, porque a vigia foi estabelecida. Deus cuida da sua vida, Deus te abençoa, Deus te sustenta.
Ele te mantém com o fôlego da vida. Isso é tremendo. Tremendo. Só o fato de você estar aqui nessa noite, estar com saúde, você já tem que dar glória a Deus. Só o fato de você poder levantar da sua casa e trabalhar, você tem que dar glória a Deus. Só o fato de você ter condição de desfrutar de um café da manhã, um pãozinho com manteiga e um cafezinho, e sentir o gosto, sentir o sabor disso, você tem que dar glória a Deus. Porque eu vejo um enfermo todos os dias na minha casa, que nem um café que levantava de madrugada para fazer, que tinha gosto, tinha sabor, não tem sabor. Você pode preparar uma comida maravilhosa, ele olha, não passa. E muitas vezes nós não damos glória a Deus, nós não agradecemos, nós não somos gratos, estamos preocupados com tantas outras coisas, enchemos as nossas mentes com tantas outras coisas, que não alcançamos. Ninguém está dizendo que sonhar é do capeta, não, pelo contrário, sonhar é de Deus. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que você precisa entregar ao Senhor o fruto da vinha que Ele tem dado nas suas mãos, porque a terra que Ele plantou, a sua vinha é terra boa, ela vai frutificar e ela já está frutificando, ela está frutificando na sua vida. É porque muitas vezes nós olhamos com um olhar pequeno, muitas vezes nós olhamos mais para a dificuldade do que para as vitórias, sabe disso? E eu sempre disse isso, Deus sempre me deu esse entendimento: aquilo que você colocar as suas mãos, aquilo que você colocar os seus olhos, aquilo que você mais regar na sua vida, é aquilo que vai mais crescer. E tem gente que fica preso no espinho, nas dificuldades da vida, naquilo que não pode, naquilo que não tem, ele foca naquilo, em vez de regar aquilo que ele já conquistou. Porque se você regar aquilo que Deus já te deu, você vai ter mais, aquilo vai aumentar o valor, você vai começar a desfrutar do valor das coisas. Mas quando você está focado na dificuldade, focado na luta, até o seu vigor vai embora, até a sua força de lutar vai embora, porque você fala assim: esse problema é maior do que eu. Enquanto se você focar no Senhor, focar naquilo que Ele tem feito, focar no poder dEle, a cada dia o seu problema está menor. E aí não é tão simples pisar no adversário. É aí é que você pisa, porque ele vai ficar menor. Porque se nós ficarmos valorizando as dificuldades da vida, não respondermos ao chamado do Senhor, e esse chamado é diário, queridos. O Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos trazendo a um momento maravilhoso. Deus quer encher a sua casa, Deus quer encher a sua vida. De quê, pastor? De bens? Não, de paz, de alegria, de gozo, daquilo que o dinheiro não paga, sabe, daquilo que o dinheiro não compra. Jesus disse: olha, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, a minha paz eu vos dou. Quem tem paz, querido? Qual dos irmãos tem tido paz? E paz é o seguinte: está caindo as coisas, está quebrando, você está num terremoto, mas você está em paz. O barco estava virando, os discípulos: nós vamos morrer afogados, chuva, pá, as ondas batendo, o vento batendo, e os caras: vão morrer, vão morrer. E Jesus dormindo. Já pensou nisso? E aí os caras não aguentaram: não, vamos acordar ele, porque não é possível, ele está doidão, ele deve ter batido a cabeça aí, até nesse negócio, e o cara não acorda, nessa dificuldade.
E aí foram acordar. A primeira palavra que Jesus falou, porque eles falaram, a palavra deles foi o seguinte: não se te dá que morramos? Caramba, o Senhor às vezes tem que aguentar cada sapo, não é verdade? Cada sapo nosso, já viu? Que esse cururuzão, de vez em quando chego lá na chácara, tem um cururu desse tamanho, eu penso ele descendo assim na goela, com as patinhas arranhando. Eu acho que é isso que o Senhor faz. Aguenta um sapo. Aí o Senhor falou assim: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Cara, nós precisamos exercitar. E nós só exercitamos a nossa fé quando estamos em apuro. Quando nos falta o recurso. Porque se você tem um recurso, você não precisa de fé. Amém? Você não precisa. Mas quando nos falta o recurso, aí você tem que crer. Aí você tem que mergulhar. Você vai para a presença do Senhor. Você se entrega, você confia nele. E ele tudo fará. Esse é o grande milagre, né? Quantas vezes nós já tivemos, né, com o coração apertado, e agora? E agora? Eu lembro uma vez, que eu já contei isso para os irmãos, quando a pastora desfaleceu nos meus braços, porque tinha uma bronquite seríssima, aquela coisa toda, e na madrugada já tinha tomado não sei quantas nebulização, não fazia efeito. Os médicos não sabiam o que fazer com ela. Uma vez ela ficou internada no Hospital Brasília 13 dias. 13 dias. Tomou N remédio, nebulização, e mais na veia, e mais não sei aonde, e aquela coisa toda. Saiu exatamente como entrou. Exatamente como entrou. Ou seja, 13 dias de tratamento, não adiantou nada. E quando ela desfaleceu, eu falei: não, agora não tem jeito. Como é que vai fazer? Roxeou os dedos logo assim, ó. Ficou tudo preto. A boca. Aí você tem que ir para o pai. Eu falei: Deus, os filhos dela estão ali do lado, e ela não vai morrer. Então o Senhor, haja agora. Quando eu falei haja agora, ela: meu irmão, está ao seu alcance. É a vinha do Senhor, é dele. Entende? Ele só quer que nós comecemos a tratar a vinha, a começar a receber aquilo que ele tem para nós, começarmos a desenvolver aquilo que ele nos deu, vivermos uma vida piedosa. E piedade não é você dar esmola, piedade é você andar com Deus. Se você for lá no dicionário, você vai aprender o que é piedade. Não é ter pena. Porque a Bíblia fala de homens piedosos. Homens piedosos, quando a Bíblia fala de homens piedosos, eram homens que andaram com Deus, homens que entenderam o projeto de Deus. E eu e você precisamos entender o projeto de Deus. É isso que é lindo. E quando o Senhor começar a contar com o nosso entendimento, as coisas vão fluir com maior velocidade. As coisas vão começar a acontecer. Entende? As portas se abrirão e você vai ter autoridade sobre as coisas. A autoridade. Jesus, quando precisou de dinheiro, din-din, porque Pedro fez um compromisso lá e não tinha uma plata. O que o Senhor fez? Ficou nervoso?
Foi pedir emprestado? Usou a sua autoridade. Vai lá, pesca um peixe, porque ele era pescador. Você já pensou nisso? Que loucura! Vai lá, pesca um peixe. Pedro deve ter pensado assim: pô, vou pescar o peixe, ainda vou ter que vender o peixe para arrumar o dinheiro. Vou ter que pescar muito peixe, porque era imposto. Aí o Senhor fala assim: ó, na boca do primeiro peixe, porque não precisa dois. Quando sai da boca do Senhor, vai acontecer, amém? Vai acontecer. Na boca do primeiro peixe você vai achar uma moeda, paga o meu e o seu. Era um din-din forte. Não era uma moedinha de um realzinho, não. Já pensou nisso? Que pagou o imposto do Senhor e de Pedro. Então era algo valioso. Poderia ser uma moeda de ouro. Não é isso? Porque foi lá e pagou. Então, querido, quando você está ligado na vinha, quando você é um servo que apresenta o fruto ao Senhor, quando você vive uma vida piedosa, ainda que lhe falte alguma coisa, você tem autoridade diante do Senhor para trazer aquela coisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você necessita, Ele já liberou, já está liberado, já existe. Qual é o nosso trabalho? É exatamente trazermos do invisível para o visível, trazermos para este mundo, porque o Senhor já deu. O que você quer? Está na presença do Senhor. Às vezes a gente desespera, irmãos. Tem coisa na vida que a gente fica para morrer e acha que a coisa é maior do que a gente. Eu lembro quando o Biel nasceu com aquele pé torto dele, eu falei: meu Deus, já me oprimi. E minha mãe, com um olhar de águia, falou: ih, rapaz, o pezinho dele é torto. E o pezinho dele era, o pé é assim, né? O pé dele era assim e assim. E aí fomos, terceiro dia, Sara Kubitschek. 3 dias de nascido, o moleque estava de gesso. Mas quando nós fomos para o Sara, que eu fui vendo aquelas crianças deformadas, mutiladas, e eu fui olhando para o meu filho, eu falei: glória a Deus, graças a Deus que é só isso. Você começa a adorar o Senhor, você começa a dar glória, porque você vê o tamanho do seu Deus. Quando ele tinha 7 meses, depois de muito sofrimento, que ele sofreu muito, ele foi uma criança que sofreu muito. E aí o Senhor falou num culto: hoje eu estou curando teu filho. Ah, meu irmão, a partir daquele dia eu nem o gesso não usava mais, e está aí, ó. Ele anda, joga bola, faz tudo. Você nunca soube, se eu não te falasse, você não saberia. E um médico falou para mim: pai, não adianta operar, porque isso é congênito, não tem jeito, vai voltar, vai deformar de novo, mas quem tem a última palavra é o Senhor. É o Senhor. O Senhor está nos chamando a viver uma vida piedosa, a quando Ele enviar qualquer servo, ou mesmo seu filho, para vir buscar os frutos, não só nós o recebamos com alegria, mas como apresentemos os nossos frutos, aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem colocado na sua mão, o talento que Ele tem te dado, o talento que você está multiplicando, porque é do Senhor, porque é o Senhor, é o Senhor. Ele vai fazer na sua vida, Ele fez na vida de quem creu, e não será diferente na sua. Talvez você ache assim: poxa, não chegou. Salmo 119
Versículo 82 diz lá: poxa, eu estou angustiado porque não chega, até quando eu vou esperar? Mas ele mesmo responde: esperarei confiantemente no Senhor, porque Ele me ouvirá, Ele se voltará para mim. Tenha paciência. Se as coisas estão difíceis, vai dando glória. Ouça o seu profeta, é uma palavra profética na sua vida. Está difícil, vai dando glória. Vai vendo a dificuldade, vai dando glória. Vai vendo a dificuldade, vai dando glória, vai dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me livrar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer, o Senhor já está fazendo. Começa a glorificar o nome dEle. Não se prenda na luta, na dificuldade, comece a adorá-lo, porque você vai ver que você vai romper, e as coisas do Senhor são assim mesmo. Às vezes precisa acontecer conosco dias difíceis, lutas, dificuldades, porque senão a gente perde a concentração, a gente perde o rumo, porque toda vez que as coisas estão difíceis, nós vamos aos pés dele. Então aprenda a nunca sair dos pés dele, é mais fácil, negócio de só correr lá quando está ruim, não, já fica ali, já permanece. E o meu desejo sempre foi, porque quando eu via a passagem de Isaías, quando ele viu o trono, eu vi o trono, eu vi a glória de Deus, os querubins voando, a sua veste, a glória, e eu falei: eu estou perdido, eu vou morrer. E eu sempre pego essa visão, porque o meu desejo, quando eu chegar lá no céu, vai ser assim: eu vou me lançar aos pés de Jesus, eu quero ficar quietinho do lado do trono, eu quero só receber da presença de Deus, só estar aos pés do meu Senhor. Ele não precisa nem falar comigo, mas só me deixar ali, sabe, só eu sentir a presença, só eu ver a glória, só eu poder tocar nos vestidos dele, como aquela mulher tocou e foi sarada. Irmãos, voltemos a esse tempo, a essa sede. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está gritando no seu coração: Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho. Ele grita dentro do seu coração para te levar a Ele. Você precisa se chegar a Ele, você precisa desfrutar daquilo que é estar na presença dEle. Aprenda isso, e ofereça a Ele aquilo que você tem recebido, porque você vai ter as suas coisas multiplicadas, as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor, a presença do Senhor que nos envolve. Eu fico pensando, voltando lá para Estevão morrendo, sendo apedrejado. Já pensou, cara? E não era pedrinha não, devia ser cada uma, meu irmão. Pá, aquilo batendo nele todo. Certamente o sangue descendo, e o céu se abriu. E ele disse: olha, eu estou vendo a glória do Pai, e eu estou vendo o Filho assentado ao lado do trono. Aí ele deu o seu sua última oferta, seu último fruto: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que estão fazendo. Não lhes impute esse pecado, perdoa-lhes.
porque não sabem o que fazem. Eita glória! O problema é que nós temos ouvido um evangelho diferente. Um evangelho onde não tem sofrimento, não tem luta, não tem dor. E esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é com luta, com dor, com dificuldade, mas com paz, com alegria, com vigor, com vitória, com bênção. Esse é o evangelho do Senhor. É o evangelho. E aí a gente já pode parar por aqui, porque Ele está aqui. Amém? Vamos desfrutar dessa presença. Feche seus olhos. Vamos adorá-lo mais um pouco. Sentadinho, em pé, do jeito que você quiser, de joelho, deitado. Desfrute da presença do Senhor. A presença do Senhor hoje está muito forte nesse lugar. Talvez você não esteja sentindo, e é o momento de você falar: Pai, revela a tua presença a mim nessa noite. Eu quero ser envolvido nessa atmosfera de paz, de glória. Desfrute da presença do Senhor. Se você é batizado com o Espírito Santo, começa a invocar o Senhor. Se você fala em outras línguas, começa a falar com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas fala diretamente com o Senhor. Abra sua boca, não seja tímido, mas comece a adorá-lo. Vamos levantar nessa noite um altar de adoração ao Senhor, porque o Senhor está nessa noite aqui para curar o seu coração, para curar a sua enfermidade, as suas necessidades. O Senhor quer tocar nessa noite. Só comece a adorá-lo, só comece a render a Ele a glória, a tua adoração, porque o teu problema vai ficar aqui nessa noite, você vai sair sem ele. Vai adorando ao Senhor, querido. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Se você está ao lado de uma pessoa que ainda não crê, não tem uma experiência, comece a orar por ela, abençoa ela. O Senhor vai te usar, você vai ser instrumento de Deus nessa noite. Feche seus olhos e adore a Ele. Feche seus olhos, adore a Ele. Comece a adorar. Santo, 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 santo. Maravilhoso Deus. Maravilhoso. Tu és tão bom, Senhor. Tu és misericordioso. A tua misericórdia renova-se a cada manhã, diz a tua palavra. Temos sido objeto dessa misericórdia, desse amor. Tu és tão poderoso, Pai. Aleluia. Vai adorando ao Senhor, querido. Os anjos do Senhor acabam de penetrar nesse lugar, e eles vão ministrar na sua vida. Eles vieram para ministrar na sua dificuldade. Vai adorando ao nome do Senhor. Olhe com os seus olhos espirituais. Abra os olhos da alma. Permita que o Espírito seja liberado nessa noite. Os anjos já estão tocando em você nessa noite.
Arabaçada, arabaxama, nagaçu, ederebiala, manamanagarabalaçada, aramayajai. Santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Venha. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Alguém nessa noite, de olhos fechados, alguém nessa noite que ainda não entregou o seu coração ao Senhor, ninguém abra o olho. Alguém, sinalize com a sua mão, se você ainda não tem uma experiência com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
Continue adorando ao Senhor. Diga palavras de amor ao Senhor. Se elas ainda não são sinceras, diga a Ele: eu preciso me apaixonar. Eu quero me apaixonar por Ti, Senhor. O amor está acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que o amor apaga multidão de pecados. Diga: eu preciso me apaixonar, Senhor. Preciso Te amar. Haja no meu coração. Haja no meu coração. De olhos fechados, ainda há alguém aqui que está afastado por alguma forma, de alguma forma, e quer se reconciliar nessa noite? Levante sua mão. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. A igreja continue de olhos fechados. Aleluia. Você que levantou sua mão, clame ao Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui. Me toma pelas mãos. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Enche-me. Enche-me, Senhor. Glória a Deus. Enche-me. Vai adorando ao nome do Senhor. Vai adorando ao nome do Senhor. Não pare de adorar.
Não para de adorar, o Senhor está operando nesse lugar. O Senhor está operando nesse lugar. Coloque diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai adorando ao nome do Senhor. Deixa o Espírito trabalhar. Deixa o Espírito trabalhar. Aleluia. Ele está renovando a sua fé nessa noite. Você está derramando o seu poder nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito. O Espírito está revelando ao seu coração aquilo que você precisa mudar. Peça a Ele a sua ajuda. Clame a Ele. Aleluia. 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 Vai adorando, vai adorando. Aleluia. O Senhor mostra alguns corações operados nessa noite. Eu vejo que Deus operou alguns corações nessa noite. Aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Dela. Pode orar. Abençoa ela. Aleluia. Deixa Deus operar na sua vida nessa noite. Deixa o Senhor trabalhar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu via que anjos entravam nesse lugar e começavam a operar na vida dos irmãos. E num determinado momento eles saíram
e levavam sacos de lixos, e alguns sacos tinham órgãos. E eu entendi que Deus curou nessa noite. O Senhor está operando na sua vida. Talvez você tinha uma enfermidade e você não vai mais sentir. Ou quem sabe você ainda nem tinha manifestado a doença, mas o Senhor já levou, trocou. Amém? Eu via que alguns corações eram costurados. Parecia uma operação e havia uma costura, uma sutura. Engraçado que os pontos não inflamam. É uma coisa diferente de se ver. O Senhor está nesse lugar. Amém? Vamos a cada dia aprendendo a buscá-lo, aprendendo a nos render aos pés dele e a recebermos aquilo que ele tem para nós. Como Paulo diz, né? A cada dia olhando para o alto. Olhai para o alto, de onde vem a vossa salvação. Amém? Graças a Deus. Nós vamos encerrar. Tem um lanchinho aí. E eu preciso de mais um minutinho seu, só para falar do passeio. E nós já estamos saindo para o lanche. Amém? Levante sua mão direita para o céu. Pode ficar sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, adoramos ao Senhor, adoramos a tua presença nesse lugar. Agradecemos porque o Senhor opera nas nossas vidas. E sabemos que é a tua misericórdia. Não merecemos coisa alguma, mas é a graça do Senhor manifesta nesse lugar. E estamos agradecidos por tudo. Aquelas pessoas que foram renovadas nessa noite, o Senhor as pegue, as toma nas suas mãos, e que elas, a partir de agora, comecem a andar firmes na tua presença, com firmeza, com desenvoltura, porque o Senhor curou também os seus passos. Abençoa e nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. E em teu nome nós dizemos que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre o teu povo, agora e para sempre. Amém.